Mano, se eu te perguntar qual é o jogo mais sombrio do PS1, você provavelmente vai responder Silent Hill, Nightmare Creatures, Clock Tower, Dino Crisis e até mesmo Parasite Eve. Mas se eu te dissesse que nenhum deles chega aos pés desse camarada aqui? Eu estou falando de Hell Knight. Um jogo que parece ter sido feito com um único objetivo: te deixar desconfortável do início ao fim por existir dentro dele. Sem armas, sem HUD piscando, sem jumpscare barulhento feito para clipe de streamer. Só você, um labirinto subterrâneo e alguma coisa te perseguindo. Algo que nunca para, nunca aparece direito, nunca explica o que é. Lançado em 1998 no Japão e desenvolvido pela Atlus e publicado pela Konami, Hell Knight, ou Dark Messiah como ficou conhecido no ocidente, é aquele tipo de jogo que não virou clássico de vitrine, não ganhou remake e tampouco tem fandom barulhento, mas quem jogou não esqueceu, porque Hell Knight não é terror de susto, é terror de ideia, de sensação e terror de... É você, Satanás! Nesse vídeo vamos descer esse buraco literalmente para entender o contexto do PS1 no terror dos anos 90, por que Hell Knight nasceu num ambiente criativo tão estranho, como Atlus usou limitações técnicas como arma e por que esse jogo continua sendo um dos mais sombrios e opressivos já feitos até hoje. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e hype o vídeo. Eu sou Yuri e essas são as minhas fitas. Beleza, para entendermos Hell Knight, precisamos entender o contexto. Ele surgiu em uma época em que o terror nascia da limitação, não do orçamento. Nos anos 90, o terror dos videogames não era guiado por imersão cinematográfica. Ele era guiado por improviso, limitação e intuição criativa. O PS1 tinha problemas sérios, como pouca memória, baixa resolução, polígonos instáveis, sombras imprecisas e áudio comprimido até o osso. Mas em vez de lutar contra isso, muitos estúdios fizeram algo genial: transformaram um defeito em linguagem. Hoje jogos de terror fazem questão de mostrar tudo: monstros em 4K, textura de pele suada e olho piscando em close. E Hell Knight é totalmente o oposto disso. Você deve estar se perguntando do que se trata o jogo, sobre o que ele é. Basicamente estamos em Tóquio, no Japão, e você é um CLT que estava voltando de mais um dia de trabalho, até que do nada uma seita misteriosa começa a te perseguir. E então você decide fugir pelo metrô e até aí tudo bem, você pensa que escapou, mas como diz o ditado, se já estava ruim, agora piorou. Um acidente acontece levando de vaso grande parte dos passageiros. E adivinha só, os únicos sobreviventes são você e uma estudante de 17 anos. O grande responsável pelo descarrilhamento do trem foi uma criatura mutante que fugiu de uma estação de pesquisa isolada. Logo em seguida, uma unidade de forças especiais fortemente armada chega ao local a fim de lidar com a criatura. Porém, ela falha miseravelmente, sendo quase todos exterminados. Há um abrigo nesses túneis que foi construído pelo exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial, estando agora ocupado por residentes de baixo da terra que renunciaram às suas vidas na superfície, vivendo reclusos em uma civilização alternativa com suas próprias regras e costumes. E o protagonista está agora nessa rede de metrô tentando encontrar uma saída desse labirinto. Além da criatura solta, temos o culto macabro que estava o perseguindo e um serial killer. Ao longo do game, o jogador pode encontrar e recrutar diferentes pessoas como companheiros. Entre eles temos Naomi Sugiura, que é estudante de 17 anos que sobreviveu ao seu lado e que também estava sendo perseguida pela seita. E além dela, temos Kyoji Kamiya, um assassino em série que carrega uma arma roubada de sua primeira vítima, um policial, Leroy Ivanov, um soldado russo que fazia parte da unidade de operações e foi desmantelada pela criatura logo após o acidente, e René Lorraine, uma jornalista francesa que está investigando a seita, pois a mesma é responsável pelo sequestro de várias pessoas em Tóquio, e ela está determinada em expor os seus crimes. Mas apenas um personagem pode acompanhar o protagonista por vez, cada um com uma habilidade diferente, e é por isso que o jogo possui 6 finais diferentes. Depois de entender o PS1 como máquina imperfeita, limitada e quase hostil aos próprios desenvolvedores, fica mais fácil perceber por que o terror floresceu ali, de um jeito que nunca mais se repetiu. O PlayStation não era potente o suficiente para mostrar tudo, então ele sugeria. Não conseguia iluminar cenários complexos, então mergulhava o jogador na escuridão. Não renderizava grandes distâncias, então criava névoa, corredores, becos e túneis. O curioso é que, sem querer, isso se tornou a base do terror do psicológico moderno. Nos anos 90, os jogos ainda não tinham medo do silêncio. Hoje tudo precisa explicar, sinalizar, orientar, guiar o jogador como se ele fosse se perder emocionalmente se ficar 2 segundos sem feedback. Naquela época não. Se você entrasse num corredor vazio, o jogo não te dizia se era seguro ou não. Ele só deixava você ali e dane-se, ouvindo seus próprios passos, esperando algo que talvez nunca viesse. E essa expectativa era o verdadeiro terror. Ele não quer ensinar mecânicas aos poucos.
não quer te fazer sentir progresso constante, não quer te dar sensação de domínio. Ele parte de uma premissa quase cruel para padrões modernos. Enquanto outros jogos de terror do PS1 ainda tentavam equilibrar o medo e recompensa, munição, upgrades, puzzles que davam uma sensação de inteligência ao jogador, Hollow Knight simplesmente corta isso pela raiz. O jogo entende algo muito básico sobre o medo humano. Não é o monstro que mais assusta, é a impotência. Naquele período o Japão vivia num momento cultural estranho. A bolha econômica tinha estourado, havia uma sensação coletiva de insegurança, de futuro incerto, de estruturas que antes pareciam sólidas começando a ruir. Isso se refletiu em vários produtos culturais e os jogos não ficaram de fora. O terror japonês da época abandonou o horror explícito e começa a investir no desconforto psicológico, na ideia de que algo está errado, mas você não consegue apontar exatamente o que. E é importante entender, Hollow Knight não é um jogo feito para ser popular. Ele não nasceu com a ambição de ser o próximo Resident Evil. Ele nasce com um experimento estranho, quase anticomercial. Um jogo em primeira pessoa num console que não lidava bem com esse tipo de câmera. Um jogo sem combate, num mercado acostumado com ação. Um jogo de terror que não te quer dar catarse, só tensão prolongada. Isso já explica por que ele passou meio despercebido na época e virou cult com o tempo. A sensação de estar sendo seguido o tempo todo é algo que o PS1, por pura limitação técnica, ajudava a ampliar. O jogo não precisa te mostrar a ameaça o tempo inteiro. Ele só precisa garantir que você nunca se sinta sozinho, mesmo quando não há nada visível. A possibilidade já é suficiente para gerar ansiedade. Na minha primeira gameplay eu senti isso, eu te garanto, só piora. Outro ponto fundamental é o ritmo. Os jogos modernos de terror costumam alternar tensão e alívio de forma muito calculada. Hollow Knight não, ele mantém uma pressão contínua quase sufocante. Não há trilha épica avisando que algo vai acontecer, não há cutscene preparando o susto. O medo se infiltra aos poucos e se instala e fica. Jogar Hollow Knight não é uma sequência de momentos assustadores, é um estado mental. Isso também explica por que muita gente desistiu do jogo cedo, não por dificuldade mecânica, mas por desgaste psicológico. O jogo cansa, e isso não é defeito, é proposta. E pra jogar eu te digo, cara, você precisa de uma paciência de Jó ou de uma paciência de Buda, cara, porque de fato é muito desgastante. E talvez seja exatamente por isso que hoje ele soe tão diferente, não porque seja tecnicamente superior, mas porque ele pertence a uma época em que o videogame ainda ousava deixar o jogador desconfortável sem pedir desculpa por isso. A escolha de nunca dar forma clara ao inimigo transforma o medo em algo abstrato, quase filosófico, porque quando o jogo não te mostra o monstro, ele obriga você a encarar algo bem pior, a própria imaginação, e a criatura que te persegue vai mudando de forma ao longo do jogo. Em Hollow Knight, o monstro não é apresentado, ele não entra em cena com música dramática, não ganha close, não recebe um nome pomposo nem explicação científica ou sobrenatural, ele simplesmente existe. Essa escolha é uma das mais inteligentes e cruéis já feitas em um jogo de terror. Desde os primeiros minutos o jogo deixa claro que algo está atrás de você, não porque você vê, mas porque você sente. O som muda, o eco dos passos fica diferente, a tensão cresce sem aviso e de repente você percebe que não está mais explorando um espaço, está sendo caçado dentro dele. O mais perturbador é que o jogo não confirma nada de forma explícita, ele não te dá a satisfação de entender o que está acontecendo, ele apenas te coloca numa situação em que, se você parar, você tem duas certezas: que você vai morrer, que você vai morrer. A criatura em Hollow Knight funciona menos como um inimigo e mais como um conceito. Ela não representa apenas um perigo físico, mas uma presença constante, uma pressão psicológica que nunca desaparece. Diferente de outros jogos em que o monstro surge para criar um pico de tensão e depois some, aqui ele nunca vai embora, mesmo quando não está audivelmente perto. A ideia dele continua ocupando sua cabeça, como aquele pensamento intrusivo que você tenta ignorar, mas que sempre volta quando o ambiente fica silencioso demais. O jogo entende algo fundamental sobre o medo humano. O que não é visto é sempre pior do que aquilo que é mostrado. Ao evitar da forma clara a criatura, Hollow Knight transforma o jogador em cúmplice do terror do próprio terror. Cada corredor escuro vira uma tela em branco para a imaginação preencher um pior cenário possível. O cérebro faz o trabalho sujo de que o jogo se recusa a fazer. Isso é devastador, porque ninguém conhece melhor seus próprios medos do que você mesmo. Quanto mais você joga, mais cansado fica, mais tenso, mais propenso ao erro. A criatura não parece evoluir, porque quem se desgasta é você, e o terror se acumula. A ausência de explicação também é uma escolha narrativa poderosa. O jogo nunca senta com você e te pega pela mãozinha e fala: olha, é assim, assim, assado e pronto. Não, ele entende que explicar demais mata o mistério, e sem mistério, o medo evapora. Não existe momento de alívio total porque não existe compreensão total. Essa decisão coloca Hollow Knight mais próximo de um pesadelo do que uma história
história tradicional. E é por isso que Hell Knight funciona tão bem. Ele não tenta competir com o jogador, ele não tenta impressionar, ele apenas cria uma situação e confia que a mente humana fará o resto. E faz, sempre faz. Em Hell Knight, o verdadeiro inimigo não é só a criatura que te persegue, é o lugar em que você está. O labirinto subterrâneo não existe apenas como cenário, ele age ativamente contra você. Cada corredor, cada curva mal iluminada, cada escada estreita parece projetada não para ser explorada, mas para te desorientar, cansar e quebrar sua confiança pouco a pouco. Eu mesmo sentia que passava pelo mesmo lugar várias vezes. Não há pontos de referência claros, não há vistas abertas, não há horizonte, tudo é fechado, claustrofóbico, comprimido. Você nunca tem certeza se está avançando ou apenas andando em círculos. Essa dúvida é constante, um veneno psicológico. E pelo fato dos NPCs sempre serem mostrados sem dublagem, apenas com textos escritos na tela, sem animação nem nada, isso não diminui seu medo, apenas o triplica. Diferente de outros jogos que usam labirintos com desafios de memória, Hell Knight usa o espaço como ferramenta de opressão. Os corredores se parecem demais entre si, as texturas são repetitivas, a iluminação é escassa, o mapa mental que você tenta construir se desfaz com facilidade. Isso não é preguiça de design, é intenção. Isso cria um estado de ansiedade constante, porque o cérebro humano precisa de referência para se sentir seguro. Hell Knight remove isso. O jogo cria um conflito cruel entre necessidade e risco. Você precisa entender o ambiente para sobreviver, mas o próprio ato de tentar entender pode te matar. Então você avança no improviso, no instinto, quase no desespero. O labirinto também trabalha em conjunto com o som. Passos ecoam de forma estranha, vozes distantes parecem surgir do nada, ruídos metálicos se misturam com um silêncio pesado. Muitas vezes você não sabe se o som vem do ambiente ou da criatura. Isso faz com que cada esquina vire uma roleta russa emocional. Você não vira uma curva com curiosidade, vira com medo. O jogo não precisa aumentar a dificuldade artificialmente, porque o desgaste mental já está fazendo esse trabalho. E nesse ponto que Hell Knight se diferencia da maioria dos jogos de terror. Ele não usa cenário apenas como palco para sustos, ele transforma o espaço em antagonista. O labirinto não é neutro, ele conspira contra você, ele esconde, confunde, engana. Ele não te mata diretamente, mas cria as condições perfeitas para que a criatura faça isso. Essa abordagem faz com que o medo não venha de eventos isolados, mas da soma de pequenas frustrações, incertezas e desconfortos. É um jogo cumulativo. Cada minuto passado naquele subterrâneo pesa mais do que o anterior. O jogo não acelera para te entreter, ele desacelera para te desgastar. No fim, você percebe que Hell Knight não é sobre escapar de um lugar físico, é sobre sobreviver a um estado mental. O labirinto é apenas uma materialização desse estado. Confuso, opressivo, sem saída clara. Um espaço que não quer ser compreendido, apenas suportado. E quando o Hell Knight chegou no mercado em 1998, ele não causou barulho. Isso ironicamente diz muito sobre o próprio jogo. Não houve filas, não houve capa chamativa prometendo terror definitivo, não houve marketing agressivo tentando vender susto em caixa alta. Hell Knight simplesmente apareceu, passou quase despercebido no mercado dominado por Resident Evil e Silent Hill. A recepção inicial foi morna e em alguns casos confusa. Parte da crítica da época não sabia muito bem o que fazer com aquele jogo, que não oferece armas, não tinha HUD chamativo, não entregava respostas claras e parecia mais interessado em deixar o jogador desconfortável do que entretido no sentido tradicional. Para muita gente, Hell Knight era lento, estranho, frustrante. Eles não estavam exatamente errados, só não estavam olhando pelo ângulo certo. Hell Knight não foi feito para agradar rápido. Ele não recompensa a curiosidade com explicações, nem paciência com alívio. Ele exige que o jogador aceite não entender tudo. Isso, principalmente no final dos anos 90, era quase um pecado. Jogos precisavam ser claros, precisavam explicar suas regras, precisavam mostrar progresso visível. E Hell Knight se recusava a jogar esse jogo. Com o passar dos anos, porém, algo curioso aconteceu. O jogo começou a reaparecer em conversas subterrâneas, em fóruns obscuros, em listas de jogos estranhos que ninguém jogou direito. Ele virou um sussurro, um nome que parecia sempre acompanhado de frases como "é difícil explicar", "você precisa sentir", ou "não é para todo mundo". Isso só aumentou seu peso. O legado de Hell Knight não está em ter criado uma franquia, nem de ter influenciado diretamente grandes títulos do mercado. Ele é mais sutil que isso. Ele vive com uma espécie de lembrete incômodo de o terror pode existir sem espetáculo, de que é possível assustar sem violência gráfica, sem narrativa mastigada, sem trilha sonora te empurrando emoção goela abaixo. Muitos jogos modernos de terror, mesmo sem citar Hell Knight, acabam tocando nos mesmos princípios. A valorização do som, a ameaça invisível, o labirinto como estado mental e a sensação de estar sempre em desvantagem, como Slenderman no caso. Hell Knight não virou referência direta, mas virou um ancestral silencioso. Aquela influência que não aparece nos créditos, mas está ali, pairando. Porque Hell Knight não envelheceu de forma tradicional. Seus gráficos são antigos, sim. Seus controles são duros, sim. Mas a ideia central continua funcionando.
funcionando. O medo que propõe não depende de tecnologia, ele depende de sensação, e sensação não tem data de validade. Revisitar Hell Knight hoje é uma experiência estranha porque ele não compete com jogos atuais, ele ignora. Enquanto muitos jogos modernos querem impressionar, Hell Knight quer perturbar. Enquanto outros explicam demais, ele se recusa a falar. Enquanto o mercado atual confia em jumpscares, ele aposta e espera na dúvida, na ansiedade, não a sensação de eu venci o jogo. O máximo que você consegue é sobreviver, e mesmo isso parece temporário. O jogo termina, mas a sensação de desconforto continua. É o tipo de obra que não busca aplausos, busca permanência, e consegue. Talvez seja esse o maior mérito, o maior incômodo de Hell Knight. Ele prova que o terror mais profundo não grita, não corre atrás de você o tempo todo. Ele apenas anda atrás, devagar, em silêncio, e você sabe que ele está lá, mesmo quando não vê. E é por isso que eu considero Hell Knight ou Dark Messiah o melhor jogo mais sombrio do PS1. Se você quiser dar uma chance para jogar essa obra, eu vou deixar o link na descrição do vídeo onde eu joguei. E se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho e hype o vídeo. Enfim, essa foi a minha fita.